Beleza, pessoas? Tranquilo? Tranquilo, né? Uma boa tarde a todos aí, tá bom? Para quem já está aqui. E aqui vai ser o nosso conteúdo de hoje, tá? Hoje é mais uma aula de revisão. Não teremos atividade essa semana, né? Para o Google Class. Para quem não tem acesso ao Google Class, né? Eu disponibilizei o e-mail do meu canal, né? O natureza exata, né? .com @gmail, né? Ou é natureza exata? Eu não tô lembrado muito bem não. Ou é naturezaexata.com. Sei lá, acho que é natureza exata só. Natureza exata @gmail.com. Acho que não tem o @gmail.com. Acho que não tem o natureza exata.com não. Beleza? Mas vamos lá. Então, esses conteúdos aqui, né, distância entre dois pontos e equação geral da reta, a reduzida, eu acredito que a gente ainda viu antes da pandemia, tá? E esse conteúdo aqui que a gente chama de conteúdo, né, nas nossas aulas, né, diárias. Eita, esqueci mais uma vez de trocar ali. Peraí, deixa eu trocar aqui. Trocar. Opa. É tarde, deixa eu trocar aqui. Tarde, pronto. É aí que vai aparecer aí novamente. Fazer aqui a transição. Pronto, transição. Ok, já tá aparecendo aí. Daqui a pouco aparece aí para tarde, tá? Aí terceiro ano manhã, mas é tarde. Daqui a pouco aparece agora. Olha aí, ó, tarde. Exato, tá? Então, esses conteúdos aqui a gente viu, né, antes da pandemia. Aqui já foi no comecinho da pandemia e aqui já é conteúdo nosso da pandemia. Então, hoje a gente vai fazer essa revisão, tá? Não teremos atividade para entrega, nenhuma atividade será para entrega, porém, tudo que for realizado aqui tem que estar no caderno para apresentar quando nós voltarmos da pandemia, beleza? Quando nós voltarmos para as aulas presenciais. Então é importante você copiar, é importante você fazer as atividades que eu vou deixar aqui, vou deixar algumas atividades. Não tem data para entrega, então não tem muita pressa, tá? Você pode deixar no caderno e aí você faz quando tiver um tempo livre, alguma coisa desse tipo, ou quando lembrar, né? Brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, geralmente vai acontecer de quando faltar. Ah, vai voltar para a semana as aulas. Eita, tem uma atividade de volta para fazer. Aí faz. Ou então faz na hora na sala quando eu estiver corrigindo, né? Mas aí deixa no caderno quieto aí. Se você tem intenção de fazer o Enem, se preparar o Enem, né? Eu acredito que o Enem deste ano só será no próximo ano. Então nós teremos tempo para fazer uma preparação, né? Uma preparação bem legalzinha, tá? Os alunos voltaram para maio, mas eu acredito que vai ficar um pouquinho para depois, né? Eu acredito que vai ficar maio ou depois de maio, certo? O que eu falei é que nas aulas pela parte da manhã, essa aqui é uma canecazinha que eu tinha do meu canal, né? Eu vou ver como é que eu faço para fazer umas 4 canecas dessas e sortear para os alunos que assistem ao vivo, ok? Uma caneca do meu canal, tá? Vou ver os valores, dentro do possível, fazer essas canequinhas e sortear para a turma da tarde, turma da manhã e a turma da noite, ok? Do meu canal, mas só para quem assiste os ao vivos, tá? Para quem não assiste, chorou, ok? Um prêmiozinho. Então vamos começar, né? Os conteúdos de hoje são esses, então vamos começar. Vamos embora. Dado
plano cartesiano aqui, né? Eu tenho o plano cartesiano, o eixo Y e o eixo X. O eixo Y, que é a reta vertical, certo? Que é chamado do eixo das ordenadas, e aqui o eixo X, o eixo a reta horizontal, que é chamado de abscissas. Então, se eu tenho um ponto, se eu pego e escrevo um ponto em qualquer quadrante desse aqui, primeiro, lembre-se que o quadrante, ele gira em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, beleza? Então, se eu faço o giro, tá? Se eu faço o giro aqui, certo? E eu coloco qualquer ponto aqui no gráfico, eu coloco aqui um ponto aqui e um ponto aqui, esse ponto A e esse ponto B, todos os dois pontos estarão ligados tanto ao eixo X quanto ao eixo Y. Então aqui eu vou ter, ó, aqui, opa, aqui também. Aqui eu terei um X1, tá? E aqui eu terei um Y1. Aqui eu terei, opa, um X2, né? E aqui um Y2. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Até aí tudo bem, pessoas? De boinha, né? Então, o que é que acontece, pessoas? Para que eu venha calcular a distância entre esses pontos, né? A distância que separa esses dois pontos. Lembre-se que a distância entre dois pontos é sempre uma reta. A menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, certo? Então, o que é que acontece? Eu vou chamar essa distância de D. Certo? E aí nós temos as aplicações pitagóricas, né? Porque se eu pegar essa distância daqui para cá, ó, essa distância daqui para cá, e transferir essa distância para cá, e se eu pegar essa distância daqui para cá, e transferir essa distância para cá, tá? Eu tenho um triângulo retângulo. E aí o que é que acontece? Esse lado aqui, para eu calcular essa distância daqui para cá, certo? É exatamente a diferença entre os pontos x2 menos x1, certo? É só pegar a diferença entre os pontos. E para eu calcular essa distância aqui, é só pegar o maior menos o menor, y2 menos y1. Então, sempre você vai trabalhar com o teorema de Pitágoras, certo? Porque o triângulo é retângulo. Você sempre vai trabalhar com o teorema de Pitágoras. Você sempre vai trabalhar com a diferença entre dois pontos. O maior ponto menos o menor ponto. O maior ponto menos o menor ponto. Isso é a base da geometria analítica. Lembre-se que o conceito primordial da geometria analítica é você ter a representação, certo, de uma figura geométrica, no caso aqui uma reta, certo, de forma algébrica. Eu vou representar uma reta, que é uma figura geométrica, certo, unidimensional, beleza? Unidimensional, mas eu vou representar na forma de uma equação. E como é que a gente calcula essa equação, certo? Como é que a gente expressa essa equação? E aí você, lembrando do teorema de Pitágoras, você tem aqui, ó, d ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Esse quadrado aqui, ó, passa para o outro lado como raiz. A distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada de x ao x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Pronto. Essa daqui é a fórmula que nós já vimos várias vezes em sala, a distância entre dois pontos. Tranquilo, pessoas? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida até aí? Alguém tem alguma perguntinha?
Alguém? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Então, vamos lá. Já que ninguém falou nada, então vamos embora. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Colocar um exemplo aqui para a gente já resolver algumas questões. E aí, qual vai ser o exercício? Você pega o exemplo, troca os pontos, troca os valores e resolve por valores aleatórios. Essa vai ser a tarefa dessa aula, certo? Depois, não é para entregar, é para você deixar no caderno guardado, certo? Você copia o que achar que tem que copiar, apesar que esse conteúdo é só revisão. E aí, a tarefa é, você vai pegar todos os exemplos que eu colocar aí, mudar os valores, certo? E refazer. De acordo com o que eu fiz. É só mudar os valores e refazer. Então vamos para o exemplo 1. Exemplo 1. Ok? Vamos para o exemplo 1. Tranquilo? Tranquilo. Exemplo 1. Dados 2 pontos. A igual a 3 e 2. E B igual a 9 e 7. Pronto. Calcule a distância entre eles. Ok? Pronto. Esse é o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. E aí nós precisamos primeiramente, né, a fórmula. Eita, eu apaguei a fórmula. Mas daqui a pouco eu coloco ela de volta. Deixa eu colocar aqui. Né? Vou colocar até o espaço aqui tem. Distância é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Ok? Tranquilo? Essa é a fórmula, tá? E aí o que é que vai acontecer? Dados 2 pontos, certo? A, 3 e 2 e B, 9 e 7, calcule a distância entre eles. Primeiramente o que eu tenho que fazer, painho? Tranquilo, mano? Primeiramente o que eu tenho que fazer é identificar quem é x1 e quem é y1. Então, esse é o meu x1 e esse é o meu y1. Sem identificação fica difícil de você fazer. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, tá? Então, o que é que vai acontecer? Esse aqui é o meu x2 e esse é o meu y2, tá? E agora é só substituir na fórmula. A fórmula é essa, então eu vou substituir, ó. Distância vai ser igual raiz quadrada, e aí eu fico, ó, quem é meu x2? 9 menos, quem é o meu x1, né? É x2 menos x1, 3. Então fica 9 menos 3 ao quadrado, mais, ok? E agora quem é o meu y2? O y2 é 7 menos, e aí quem é meu y1? 2, certo? 7 menos 2. Tranquilo? Tranquilo. Ao quadrado, né? Não podemos esquecer do quadrado. Resolvendo aqui, ó, vai ficar, distância vai ser igual, beleza? Vamos resolver aqui. 9 menos 3, que vai dar 6. Vai ficar, ó, deixa eu passar para o lado de cá para não atrapalhar, certo? Vai ficar, ó, 9 menos 3 vai ficar 6 ao quadrado, mais, aqui vai ficar, ó, 7 menos 2, 5 ao quadrado, tá? E aí, resolvendo aqui o quadrado, 6 ao quadrado vai dar 36, olha, distância, né? Deixa eu voltar para o lado de cá, beleza? Distância vai ser igual a raiz quadrada de 36 mais 25, né? Somando 36 com 25, isso vai dar quanto? 50, 56, 61, tá? 61. Distância vai ser igual a raiz quadrada de 61, tá? Como 61 é um número primo, ok? É primo? É, né? Não existe não existem dois números que multiplicados entre si dê 61. Ele não tem raiz, certo? Ele não tem raiz, tá?
E se é primo também não tem como fatorar, ok? Vou procurar aqui um exemplo para que a gente possa fatorar. A fatoração é extremamente importante, foi o que eu mostrei para a galera hoje pela manhã, certo? Digamos que desse um número assim, ó, digamos que desse raiz quadrada de 40, tá? E aí o que é que acontece? Eu preciso lembrar que fatorando isso aqui, vai ficar, ó, raiz quadrada de 4 vezes 10, tá? Porque ficaria 2 vezes 5, então é 4 vezes 10. Eu procuro um número que tenha raiz, tá? 40, eu posso fazer 4 vezes 10. Por exemplo, se fosse 80, ficaria 2, 4 vezes 4, 16 vezes 5. Ficaria 4 vezes 4 vezes 5. Se fosse 80, né? Se fosse raiz de 80. Então, quando o número dá para fatorar, eu vou fatorar, né? Vai ficar assim, ó, 40, aí eu começo a fatorar por 2, que vai dar 20, por 2, que vai dar 10, por 2, que vai dar 5, por 5, que vai dar 1. Como a raiz é quadrada, eu pego de 2 em 2, ó. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 5 é 10, tá? Então, o que é que acontece? O número que tem raiz, aí eu posso fazer de duas formas. Aí o que é que acontece? Eu dou uma raiz para cada um, certo? Ó, eu dou uma raiz para cada um, eu separo a raiz para cada um. E aí eu sei que raiz de 4, né, é 2, tá? Eu sei que raiz de 4 é 2. Beleza? Raiz de 4 é 2, então vai ficar 2 raiz de 10, porque 10 não tem raiz, 4 tem, mas 10 não tem. Então a resposta fatorada seria essa daqui. 61 não tem como fazer, mas eu posso ter alguns exemplos que tenham. Walter, na hora da prova, digamos que desse aqui raiz de 60, ao invés de 61. Dá 60 já daria para fazer. Vamos ver raiz de 60 como é que ficaria? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Não tem. Então, cadê meu apagador? Vamos apagar aqui, tá? Digamos que desse ao invés de raiz de 40, a raiz de 61 desse raiz de 60. Vamos ver aqui, né? Se ao invés de 61, desse raiz de 60. A resposta desce aqui, raiz de 60, ao invés de 61. Desce assim, ó, raiz de 60. Beleza? Aí eu ia fatorar o 60. Walter, tu aceitaria a raiz de 60 na tua prova? Sim, na minha prova. O problema é que no Enem nunca vai aparecer assim. Se o número dá para fatorar, ele vai ter que ser fatorado, certo? Não tem como, ok? Você fazer sem fatorar, tá? Então o que é que vai acontecer? Eu preciso fatorar quando dá. 61 não dá porque é primo, só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, então não tem como fazer isso. Beleza? Então você faria aqui, ó, 60. Vamos lá. Por 2, daria 30. Por 2, né, daria 15. Beleza? Por 3, daria 5. Por 5, daria 1. Ó como é que ficou. 2 ao quadrado, né? Vezes 3, vezes 5. Tá? Eu posso deixar assim, ou posso fazer aqui, ó. 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 5 dá 15. Daria 4 vezes 15. Então ficaria, ó, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada, certo? De 4 vezes 15. Walter, e se eu deixasse desse jeito? Tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Não teria problema nenhum. A única coisa que você tem que lembrar é que se desse jeito, esse número que está ao quadrado sai da raiz. E os outros dois que não tem quadrado fica. Tem duas formas de fazer isso. A gente já fez isso bastante vezes na sala. Tá? E aí, ó, eu separo uma raiz para cada um. Raiz de 4 vezes raiz de 15. 15 não tem raiz, fica 4, eu sei quanto é. Quanto é a raiz de 4? 2. Então ficaria 2 raiz de 15. O problema é que na minha prova eu aceitaria desse jeito, certo? No Enem a resposta estaria desse jeito. Tá? Então é extremamente importante um aluno de terceiro ano saber fazer esse processo de radiciação, beleza? Eu acredito que eu vou fazer um vídeo essa semana sobre radiciação, certo? Dicas de radiciação. Vou fazer um vídeo essa semana e colocar para vocês, beleza? Fazer um vídeo e colocar para vocês assistirem, tá bom?
Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar para o próximo conteúdo da revisão. E aí você em casa, certo? Aí na sua casa, claro, em casa, porque todo mundo está em casa, né? Você vai fazer o quê? A tarefinha é: troca esses valores aqui, bota um valor qualquer aqui, um valor qualquer aqui, refaz e deixa no caderno para me apresentar quando as aulas voltarem. Isso vai valer ponto, viu? E ponto extra, ok? Vai valer ponto extra. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguém aí? Tem? Pelo amor de Deus. Tem alguém aí? Tá bom. Você tá sozinho. Falando e ninguém respondeu nada. Beleza. Se tem, né? Eu tô calmo, filho. Tô calmo, só tava me sentindo só. Falava, perguntava, ninguém falava nada. Perguntava, entendeu? Dúvida, ninguém responde nada. Meu Deus. Sim, apareça o povo. Não fica não no WhatsApp não. Oxe. Meu Deus, o povo fica no WhatsApp e fica só escutando assim, ó. E no WhatsApp, sai um pouquinho do WhatsApp, presta atenção na aula. Ah, bom, não me deixem só. Não me deixem só. Não me deixem só. Não me deixem só. Não. Vamos para a próxima. Próximo conteúdo. Vamos embora. Já revisamos distância entre dois pontos. Agora vamos revisar a reta, né? A equação geral e reduzida da reta. Tranquilo, mano? Tranquilo, mano, tranquilo. Tranquilo, mano, tranquilo. Tranquilo, mano, tranquilo. Vamos embora. Então, dado aqui, né, o eixo x e y mais uma vez, lembre-se que todas as representações algébricas da geometria analítica vão acontecer em relação ao eixo x e y, né, que é a melhor forma de eu obter as coordenadas da figura geométrica em questão. E mais uma vez, a figura geométrica unidimensional agora é uma reta, que eu vou chamar essa reta aqui de R. Essa reta aqui vai me dar um ângulo de inclinação, que a gente chama de coeficiente angular, certo? Tetazinho aqui, ou simplesmente declividade da reta. Essa declividade da reta, ela é representada, certo? Por M, né? M, a gente chama ela de M. E M é calculada pela tangente do ângulo alfa, tá? Então eu pego a tangente do ângulo alfa. Mais uma vez a gente tem os conceitos de geometria aí, né? Agora a trigonometria, mas daqui a pouco a gente volta para o teorema de Pitágoras também. De boa? Tranquilo? Tranquilo. Tá? E aí eu tenho pontos, né? Se eu pegar essa reta, ela tem infinitos pontos. Se eu pegar um ponto da reta aqui, que eu vou chamar de A, e esse ponto pertencente à reta aqui, que eu vou chamar de B, esses pontos vão também gerar novos pontos. Chamar aqui um x1. Vou chamar aqui de x0, tá? x0 e x, tá? E aí eu vou ter também aqui um ponto, ó, y0, tá? E aqui eu vou chamar de y. Belezinha?
Tranquilo, né? E aí, mais uma vez, a mesma aplicação pitagórica, tá? Se eu pego essa distância daqui para cá, ó, essa distância, de boa, daqui para cá, ela vai ser a mesma distância aqui, ó. E pelos conceitos da geometria euclidiana, se eu tenho duas retas paralelas e um ângulo aqui, ó, entre a sua transversal, esses ângulos têm a mesma medida. Esse ângulo aqui também vai ser igual, ó. Esse aqui é θ, aqui também vai ser θ, tá? E aí eu tenho esse cateto aqui, que é o cateto adjacente, e esse daqui, ó, essa distância daqui para cá, ok? Que vai ser essa mesma distância aqui, ó, mais uma vez o triângulo retângulo na jogada, tá? Então, quem vai ser esse lado aqui, ó, maior menos o menor, x menos x0. E quem vai ser esse lado aqui, ó? Maior menos o menor. Y menos y0. Tranquilo. E agora, como é que eu calculo a declividade da reta, bebê? Ok, Esther, sem problema. Tá bom? A gente entende, super entende. São os atropelos, né, das situações tecnológicas, né? As mudanças que o governo quer fazer, né, nas famosas aulas, nas tão faladas aulas híbridas, tem que ser repensado em algumas situações, né? Em algumas situações, né? Estamos na mesma tempestade, mas às vezes não no mesmo barco, né? Exatamente. Então temos que super compreender, super compreendo. Belezinha? Então vamos lá. E aí, como é que eu calculo, pessoas? É só fazer, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha aqui, ó, M, quem vai ser a tangente de alfa? Vai ser, ó, o cateto oposto, que é y menos y0, dividido pelo cateto adjacente, que é x menos x0, tá? Então, essa daqui é a minha fórmula da declividade, tá? Para eu calcular a declividade. E para eu calcular a reta, a equação da reta, é só você pegar isso aqui e passar para cá, ó. É a mesma fórmula, só que ela vem de uma forma diferente. Y menos y0 é igual a m, né, que multiplica x menos x0. Ok? Tranquilo? Tranquilo, mano. Então aqui nós temos a fórmula para calcular a equação. A fórmula da declividade. Declividade, ou ângulo de inclinação, ou coeficiente angular. E aqui, ó, fórmula para equação. Ok? Para a equação. Tranquilo? Então precisamos lembrar de um pequeno detalhe. Para eu calcular uma equação da reta, primeiro, calculo M. Calculo M. É o primeiro passo, tá? Para eu calcular, para eu descobrir a equação da reta. Calculo M. E o segundo passo? Depois do segundo passo, eu pego apenas um ponto. Com um ponto apenas, um ponto, jogo na fórmula. Ok? Eu só preciso de um ponto. Eu substituo aqui no x0 e no y0. Eu nunca substituo nem aqui, nem aqui. Só aqui para calcular a equação. Então vamos agora para o exemplo. Alguma pergunta, pessoas? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém aí tem alguma dúvida? Dúvidas, perguntas, dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Oi, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Gostei do meu microfonezinho. Tão bonitinho, carrozinho. Eu gostei muito do meu microfone. Vou agora só dar aula com ele. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Ah, cheio de intimidade. Ok. Fernandinho.
caba macho do sertão. Beleza, então vamos embora. Vou apagar aqui para colocar o nosso exemplo, ok? Vamos colocar o nosso exemplo. Vamos lá? Nosso exemplo vai ficar da seguinte forma. Exemplo 2. Vamos lá. Dados 2 pontos, certo? A, deixa eu ver, 1 e 3. E B, 5 e 9, ok? Ambos pertencentes a uma reta R, determine a equação geral e reduzida. Ok? A partir de que eu descubro a equação geral, eu encontro a minha reduzida. Então, a gente tem que lembrar como é que a equação geral e a equação reduzida se comportam. Então, vamos lá. Uma equação geral é aquela equação que se comporta desse jeito aqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Isso aqui é o comportamento, né? A fórmula genérica de uma equação geral de uma reta, ok? E como é que seria a equação reduzida? A reduzida seria Y é igual a MX, né? Mais C, ok? Ou AX mais C, né? AX mais C. E cadê o B? O B, ele fica aqui, né? Ele tem que passar para cá dividindo. Geralmente ele divide. Então depois a gente vai ver aqui. Mas aí eu tenho a equação geral e a reduzida que eu tenho que escrever ela em função de Y, tá? Vamos agora resolver o exemplo. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Deixa eu só baixar mais um pouquinho para cá. Minha cara feia não precisa aparecer tanto. Pronto, agora eu tenho mais espaço. Ok? Então vamos resolver. Primeiramente, pai, para eu resolver, né? Eu preciso encontrar o meu M, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o M. E aí vamos lembrar da fórmula. M é igual a Y menos Y0 dividido por X menos X0. Essa é a fórmula para calcular o meu M. Tranquilo? Tá aparecendo ali? Tá. Ok? E aí depois eu tenho que identificar. Esse é meu X0, esse é meu Y0, esse é meu X e esse é meu Y, tá ok? Identificada a fórmula, identificado quem é quem nos pontos, agora é só fazer o que? Substituir. M será igual, vamos lá, quem é Y? 9, menos, quem é Y0? 3, pronto, ficou 9 menos 3. Agora embaixo, quem é X? 5, menos, quem é X0? 1, ok? Tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó, 9 menos 3 vai dar 6, ok? 5 menos 1 vai dar 4. Lembre-se que essa fração é redutível, né? Ou seja, dá para simplificar. E aí eu divido por 2 em cima, embaixo. E aí o que é que acontece? Eu tenho que o valor de M será igual ao quê? Será igual a 3 meios. Pronto. Como o valor de M é positivo, essa equação ela é crescente, essa reta é crescente. Se desse menos 3 meios, a reta era decrescente. Tranquilo até aí, pessoas? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Que coisa mais linda! É muito lindo.
Muito maravilhoso. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Vamos embora. Tranquilo. Se tá tranquilo, então vamos tranquilo, né? Tranquilo ou tá tranquilo? Se não tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo ou tá tranquilo? Ou tranquilo? Tranquilo ou tá tranquilo? Se tá tranquilo, tá tranquilo. Se não tá tranquilo, ou não tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Exatamente. Ah, já entendi o porquê desapareceu. Mas vamos lá. Então agora eu vou jogar na equação base. A equação base da reta. Qual é a equação base da reta? É aquela, ó. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Tá? Ok? Essa é a minha equação base agora para encontrar. O valor de m eu já tenho. E aí eu só preciso do y0 e do x0. Tá? Eu não preciso nem do x nem do y, só de um dos pontos. E o ponto escolhido é esse daqui. A gente já viu em algumas questões, certo? Do micro? Que micro? Ah, tá. Oxe, sai pra lá. Meu microfone bonitinho, todo fofinho. Oxe. Então vamos lá. Então o que é que acontece? Aqui nós temos um ponto, mas volta aí se eu escolhesse esse ponto. Dava também para fazer tranquilo. Tranquilo dava para fazer. Então vamos lá. Começando aqui. Deixa eu ir para cá. Né? Estamos passando muito para um lado para o outro. Aqui, ó. Vai ficar substituindo, tá? Y menos, quem é o valor de y0? 3 igual. O valor de m, quem é? 3 sobre 2 vezes... Certo? E aí, quem é o valor de x0? X menos, quem é o valor de x0? 1. Pronto. Ok? Tranquilo? Pronto. Como esse valor aqui está em fração, volta, e se não tivesse em fração? O 3 multiplicava aqui e multiplicava aqui. Mas como está em fração, então esse 2 que está aqui dividindo tem que passar para cá multiplicando. Tá? Se esse 2 aqui não tivesse, era só o 3 que ia multiplicar. Mas como tem o 2, o número de cima multiplica o x e o 1, o número de baixo multiplica o y e o menos 3. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Ó. Vai ficar y. Certo? Vai ficar, cadê? 2 que multiplica y menos 3. Vou dar logo o resultado. Vou logo dando o resultado. Certo? Você tem que lembrar que vai multiplicar os dois. Tem que multiplicar esse e esse aqui. Beleza? Então vai ficar, ó, 2y menos 6, tá? Igual a 3x menos 3. Beleza? Aí agora o que é que falta fazer? Esses dois cabinhos tem que entrar. Então fica assim agora, ó. Vai ficar 2y menos 3x. Esse aqui é negativo, entra positivo. Esse aqui é positivo, entra negativo. Tá? Vai ficar, ó, menos 6 mais 3 igual a 0. Ok? Igual a 0. Puxar a mão um pouquinho para cá. Ok? Tá? Baixar mais um pouquinho aqui. Para ter espaço para fazer aqui embaixo. Agora é só ajeitar. Ó, tem que resolver aqui, ó. Certo? Menos 6 mais 3. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Eu tenho sempre que começar com x. Ó, o x é sempre o primeiro, o y é sempre o segundo. Então vai ficar, ó, menos 3x mais 2y menos 3 igual a 0. Pronto. Pronto, bebê. Essa é a equação geral da reta. Equação geral da reta. Foi mal, Bia. Diminui o volume aí, Bia. Eu sei, eu falo muito alto. Eu sei.
Tem os vizinhos aqui no final da rua. Eu acho que eles moram, deixa eu ver aqui, pelos meus cálculos, eles moram a uns 300 metros de distância daqui da casa, velho. 200 a 300 metros de distância. Lá no finalzinho da rua eles dizem que me ouvem dando aula. Imagina vocês aí, hein? Também é só baixar. Baixa o volume do celular. É só baixar. Vocês podem resolver, tranquilo. Tranquilo, pessoas. De boinha, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Beleza? Aí agora o que é que acontece? Fechação, Bia. Oxi. Que fechação. Ok. Vamos embora. Agora o que é que acontece, bebê? A partir da minha equação geral, certo? Eu vou a partir da equação geral encontrar a equação reduzida, tá? Eu vou apagar aqui em cima o gráfico, até porque esse gráfico não tem nada a ver com a questão, só foi representação mesmo, tá? Vou apagar aqui o gráfico. E aí eu vou pegar a minha equação geral, que foi essa daqui, certo? A geral, que foi essa. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui embaixo. Lá. Menos 3x mais 2y menos 3 igual a 0. E agora eu vou transformar ela na reduzida. Ok? Vou pegar a geral, depois que eu calculo a geral. Walter, eu posso calcular primeiro a reduzida e depois a geral? Pode. É porque fica meio estranho se fizer isso, tá? É melhor calcular primeiro a geral, no caso das retas, é melhor calcular primeiro a geral e depois a reduzida. Já nas circunferências, não. É melhor você calcular primeiro a reduzida e depois a geral, tá? No caso das retas, é melhor a geral e depois da geral você calcular a reduzida, a partir da geral. Ok? Então, vamos lá. Agora, o meu cálculo é deixar esse y sozinho. Sozinho. Acho que não está aparecendo. Não está aparecendo. Sozinho. Deixar o y sozinho. Então, vamos lá. Começamos aqui, ó. Passando todo mundo para o lado de lá, eu agora vou ter que passar esse 3 para o lado de cá. Esse menos 3 para o lado de cá, ok? Passar todo mundo para o outro lado. Deixa eu... como eu não vou precisar mais. Ok. Pronto, vamos lá? Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 2y igual a 3x. Ele era negativo, passa positivo. Aqui era negativo, também passa positivo. Mais 3. Pronto. E agora, para deixar o y sozinho, falta o quê? Esse 2 aqui passa para cá dividindo. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. Y será igual a 3x dividido por 2 mais 3 dividido por 2. Pronto, eu passo dividido para cada um. Eu passo 2 dividido para esse e para esse daqui. Ok? Já boto logo dividindo para os dois. Tá? Se, por exemplo, aqui fosse 4, ficaria 4 dividido por 2, daria 2. Se aqui fosse o número divisível por 2, daria 2. Pronto, daria qualquer número aí. Pronto, essa daqui é a reduzida. Reduzida. Ok? Essa é a reduzida e essa daqui de baixo é a geral. Ok? Geral, ó, menos 3x mais 2y menos 3 igual a 0 é a geral. Ok, pessoas? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida, pessoas? Tranquilo. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho para ver se dá para ver os dois cálculos. Tá? Dá para ver os dois cálculos? Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar a tela do computador de um jeito para dar para ver os dois cálculos. Sim, consegui. Ok. Estão aí os dois cálculos feitos, tá? Só aprumar um pouquinho aqui. Pronto. Ok? Copiem aí e aí vamos para o nosso revisão do nosso próximo conteúdo. Mais uma vez, foi como eu disse, em casa, certo? Aí calma, tranquilo, sem pressa, né? Porque vocês têm tempo para entregar. Não é para mandar pelo Google Sala. Não teremos atividade essa semana de entrega, não teremos, tá?
ok? Porque eu estou nas planilhas, eu estou mandando as notas das outras atividades. Inclusive, quem tiver nota em atividade em atraso, mande logo para o Google Sala, que eu já estou fechando as planilhas. Já fechei a planilha da atividade 1, estou fechando hoje a planilha da atividade 2, certo? Falta a 3 e a 4, tá? Então, como essa semana eu estou fechando as planilhas, não farei a atividade do Google Sala. A atividade será para entregar quando voltar às aulas. Então, pegue essa mesma questão aqui, o exemplo 2, troque os valores, responda e me entregue assim que voltar às aulas. Tranquilo, mano? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, alguém? Perguntas, alguém? Dúvidas, alguém? Perguntas, alguém? 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 Quem falou aí? Tem? Oxe, Bia, tem muita questão contextualizada. Depois eu posso até mandar para você questão contextualizada com isso. Tem sim. Entendeu? Tem muita. Muita. Isso pode ser representação de uma reta de desenvolvimento de uma empresa, entendeu? Eu posso ter uma planta baixa representada num gráfico, entendeu? Eu posso ter muita representação. Cai sim, sempre cai. Uma, não cai assim, 2, 3, 4, mas sempre cai. Uma questão de geometria analítica, assim, caiu ano passado. O ano passado caiu uma geometria analítica para o terceiro ano do ano passado. Que diabo é isso? Caiu sim, o ano passado. Depois eu procuro a questão e lhe mando, tá? Vou procurar a questão na prova do Enem e lhe mando, ok? Lembrando, também caiu na prova do SAEP. Certo? SAEP e no SAEB. E sabe-se lá quando é a prova que vocês vão fazer esse ano. Sabe-se lá quando. Tranquilo? Tranquilo, posso apagar? Vamos para o próximo conteúdo. Vamos? Próximo conteúdo. Minha cabeça, tá cortando minha cabeça. Deixa eu aqui. Pronto, melhorou. Ok, vamos para o próximo conteúdo. Agora para a circunferência. Circunferência. As coisas relativas à circunferência. De boinha, de boinha. De boinha, de boinha, de boinha, de boinha, de boinha, de boinha. De nada, Bia, sem problema. Que é isso? Acabou a hora? Que acabou a hora o quê? Mas menino, não. Agora que estamos com 53 minutos de live, tem tempo ainda. Que acabou a hora o quê? Tá se cagando, tem banheiro aí não? Vai fazer cocô, pô. Oxi. Não, que acabou o quê? Olha aí o que tu me fez deixar gravado aí na aula. Tu é fogo, Fernando. Oxi, para. Para, macho. Para que tá feio. Ok, então vamos agora falar de circunferência, tá? Circunferência. Deixa eu fazer uma circunferência. Olha que circunferência linda. Meu Deus. Ficou fofo. Não ficou fofo? Deixa eu ver se ficou fofo. Ficou fofo? Ficou fofo, parecendo um ovo. Mas vamos lá. A circunferência, a gente sabe que ela tem um centro, beleza? Então, esse centro, que é exatamente um ponto, e aí nós temos que lembrar, pontos vão ter coordenadas. E essas coordenadas serão exatamente aonde se encontra no eixo X, ok? Estamos aqui, ó, que aqui eu vou chamar de A. No caso da circunferência eu vou chamar de A. E aonde se encontra no eixo Y, que nesse caso eu vou chamar de B. E aí nós temos o centro da circunferência, que é o ponto AB. Se eu pegar qualquer ponto, né? Se eu pegar qualquer ponto da circunferência, se eu pegar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, em qualquer lugar dessa circunferência, e puxar o prolongamento entre o centro
E esse ponto, nós vamos estar falando de quem, pessoas? Do raio da circunferência, beleza? E aí esse ponto também vai ter coordenadas, um valor para x e um valor para y. Um valor para x e também um valor para y. Tranquilo? Tranquilo, ok? Mais uma vez, recorremos aos conceitos de Pitágoras, tá? Recorrendo aos conceitos de Pitágoras, eu tenho aqui, ó, essa medida é essa daqui, tá? E aí é só fazer o maior menos o menor. Walter, como é que eu sei quem é o maior vezes o menor? Lembre-se que a reta cresce para lá. Se aqui for 7, aqui é 6. Se aqui for 9, com certeza esse número que é antecessor. Então é menor do que 9, tá? Então esse que vai depois é o maior, esse que vem antes é o menor. Então eu faço, ó, x menos a. Essa distância daqui para cá é a mesma coisa, ó. O maior é o que está em cima, o menor é o que está embaixo. E essa distância é essa mesma aqui. E como é que eu calculo essa distância? É só fazer y menos b. Ok? Aqui é x menos a e aqui é y menos b. E aí eu recorro a quem? Os conceitos de Pitágoras. Os conceitos de Pitágoras. Tranquilo? Ao qual eu uso o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então nós temos aqui, ó, r ao quadrado, que é a minha hipotenusa, vai ser igual ao meu cateto primeiro aqui, ó, x menos a ao quadrado, mais aqui, ó, segundo cateto, que é y menos b ao quadrado, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? E aí, ajeitando isso aqui, né, porque ela fica mais bonitinha do lado de cá, eu tenho que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado, ok? Isso aqui é a minha fórmula geral para a fórmula para determinar a equação reduzida e a equação geral. Essa daqui é a famosa reduzida. E como é que é o comportamento de uma fórmula geral? É aquela que se comporta assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos, certo? 2ax menos 2by, certo? Mais k igual a zero. E aí, como é que a gente calcula o valor de k? Esse k é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado. Perfeito. Esse é o valor de k. Tranquilo? E essa daqui é a minha equação geral. Esse k aqui eu calculo com a soma dos a e do b ao quadrado menos a soma do raio ao quadrado. É esse k aqui. Ok? Essa daqui é a minha geral. Pronto. Essa de cima é a reduzida e essa é a geral. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo. Vamos para o exemplo, né? Vamos para o exemplo. Exemplo é bom. Cadê o apagador? Apagador, chega. Vamos aqui apagar. Ok? E colocar um exemplo. Eu coloco aqui para cima, né? Colocar aqui um pouquinho para cima a nossa equação base, né? Aqui, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Deu? Deu. Tranquilo. Vamos embora. Tá? E aí vamos colocar o exemplo que agora é exemplo 3. Exemplo 3.
Tem mais espaço, né? Vou colocar mais para cá um pouquinho. Aproveitar os espaços. Para cá. Exemplo. Isso. Exemplo 3. Certo? Dados 2 pontos. Onde C 3 e 5 é o centro de uma circunferência. E P, deixa eu ver P, 7 e 9. 7 e 8. Não. 7 e 8. Bom. 7 e 8. Tranquilo? Pronto. Um ponto pertencente calcule o raio. Pronto. Então a primeira demonstração, pessoas, certo? A primeira demonstração vai para eu calcular o raio da circunferência, tá? A primeira demonstração é para eu calcular o raio da circunferência. E para isso, eu só preciso identificar, certo? Primeiro a forma. A forma está aqui, ó. Essa é a minha forma, tá? E depois identificar quem é cada ponto. Esse aqui é o valor de A. Esse aqui é o valor de B. Esse aqui é o valor de X. Esse aqui é o valor de Y. Tranquilo? Primeiramente, eu identifico. E agora é só substituir na minha equação de base. Vai ficar, ó, quem é Y? Quem é X, aliás? 7 menos 3, que é o valor de A, ao quadrado, mais, ok? Agora, quem é Y? 8 menos o valor de B, que é 5, ao quadrado, é igual a R ao quadrado, tá? Aqui, ó, 7 menos 3 dá 4, 4 ao quadrado, mais, deixa eu botar pra cá, né? Não, tá aqui, tá bom. 4 ao quadrado, mais, ok? 8 menos 5, 8 menos 5, né? Deixa eu botar em parênteses que vai que dá negativo, a pessoa não se enrola, né? Não esquece aqui não tem jogo de sinal, tá? Eu prefiro que coloque em parênteses, porque se der negativo, você não faz jogo de sinal, porque aqui o quadrado ele tira o negativo. 8 menos 5, que vai dar 3 ao quadrado, é igual a R ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16, mais 3 ao quadrado, que vai dar 9, é igual a R ao quadrado. Ok? 16 com 9 vai dar 25. E aí eu tenho aqui, ó, R ao quadrado é igual a 25. Esse quadrado aqui, para terminar, passa para cá como raiz, ó. R vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é o raio. Pronto, o raio é 5. Ok? Tranquilo? Muito tranquilo mesmo. Calcular o raio a partir de 2 pontos, aonde um desses pontos é o centro da circunferência e o outro ponto pertence à circunferência. Muito tranquilo mesmo. Tranquilo mesmo. De boinha? De boinha. Ok? Muito tranquilo mesmo. Tá bom? E aí, mais uma vez, o que é que você tem que fazer? Em casa, de boinha,
substitui os pontos por valores aleatórios e faz o mesmo cálculo, certo? E me apresenta quando voltarmos às aulas presenciais. Tranquilo? Tranquilo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? De boinha. De boinha. Belezinha? Belezinha? Pronto. Posso passar? Vamos passar, né? Beleza. De posse do centro e o raio, eu posso determinar a equação geral e a equação reduzida. Não necessariamente nessa ordem. É melhor você primeiro fazer a reduzida e depois fazer a geral, no caso das circunferências. Então, esse é o exemplo 4. É o exemplo 4, meu Deus? Tem o primeiro exemplo de ponto, reta. Aqui é o 4. Acho que é. 4. Exemplo 4. Tá? Uma circunferência de raio 4 e centro C 1 e 5, certo? Determine as equações gerais e reduzida. Ok? Então, nós precisamos primeiramente determinar quem é a reduzida para depois fazer a geral, ok? E aí é muito fácil. A reduzida é mais fácil que tem. A geral é que complica um pouquinho mais, mas lembre-se que eu fiz um vídeo relembrando produtos notáveis, certo? Um vídeo relembrando produtos notáveis, tá? Então, precisamos lembrar isso aí. Ok? Deixa eu só pegar mais água aqui. Só um minutinho, por favor. Não, já está no final. Vou pegar mais água não. Ainda tem um pouquinho aqui, dá para continuar. Vou não. Para não perder muito tempo. Ok? Então vamos determinar aqui a minha equação reduzida. Não tem o que fazer. Aqui é o meu raio. Isso aqui é o valor de R. Ok? Aqui é o meu centro. Então esse é o valor de A. E esse é o valor de B. É só substituir aqui, ó. Vai ficar x menos, quem é A? 1 ao quadrado, mais y menos, quem é B? 5 ao quadrado, é igual, quem é o raio? 4, então fica 4 ao quadrado. Substituir aqui, ó, no lugar de A, vou colocar aqui de vermelho. No lugar de A, eu coloquei o valor de A. No lugar de B, eu coloquei o valor de B. No lugar do raio, eu coloquei o valor do raio. Ok? E aí, só resolvendo aqui, ó, vai ficar, quem é a equação? Vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é igual a 16. Ponto. Essa é a equação reduzida da circunferência. Vê que negócio fácil. É muito fácil. Ok? Muito fácil. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, só para a gente ter mais espaço embaixo. Ok? Pronto. Pronto. Aí agora, painho, a partir da minha equação reduzida, é que eu vou determinar quem é a minha equação geral.
ok? A partir da reduzida, eu determino quem é a geral. E como é que eu faço isso? Desenvolvendo o produto notável, ok? É só desenvolver o produto notável. Se tá em dúvida, lembra que eu fiz um vídeo, tá lá tá aqui no canal, certo? Produtos notáveis, só para relembrar essa parte de equação de matemática básica, ok? Vou fazer um vídeo também sobre radiciação. Dê uma assistidazinha que é extremamente importante. De boinha? Amanhã eu coloco este vídeo, radiciação. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Ok? Desenvolvendo aqui, ó. Vamos lá, produtos notáveis, ó. O quadrado do primeiro. Se é menos, então começa com menos. Se fosse mais, começava com mais. Menos. 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É x. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? É o 1. Sem o sinal, tá? Mais o quadrado do segundo termo. Ok? Vamos agora desenvolver o outro. Mais o quadrado do primeiro. Menos. Começa com menos, então é menos. Se aqui fosse mais, então aqui é mais. Menos. 2 vezes o primeiro. Vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Igual a 16. Pronto. Qual é o próximo passo agora, bebê? O próximo passo é resolver. Eu não mexo nesse cara, não mexo. Eu resolvo isso aqui, não mexo nesse, resolvo esse, e esse daqui tá naquele famoso entra para dentro, ok? Boto o 16 para dentro da equação. Então vamos lá começar agora. Aqui, ó, vai ficar x ao quadrado, não mexo, aqui. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 1 dá 1. Então vai ficar menos 2x mais 1. Beleza? Ok? Vamos lá. Aí agora, aqui ó. Y ao quadrado, que eu não mexo. Menos 2 vezes y dá 2y. 2 vezes 5 dá 10. Então vai ficar menos 10y mais 25, esse 16 entra, ó, menos 16, igual a 0. Tranquilo? Pronto. Agora, para terminar, é só juntar esse com esse, só organizar, ó. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Coloca o x e o quadrado e y ao quadrado primeiro. Aí depois, ó, menos 2x menos 10y. E agora eu resolvo esse balacobaco aqui, ó. Ó, esse mais esse menos esse. Ok? Ó, 1 mais 25 dá 26. 26 menos 16, 10. Pronto. Mais 10 igual a 0. Ops. Acabou-se, bebê. Acabou-se. Essa daqui é a equação reduzida. Essa daqui é a equação geral da circunferência. Diga amém aí em casa. Diga amém. Muito simples. Muito simples. Mais uma vez, como atividade, substitua os valores pelo valor qualquer que você quiser. E aí, faça. E me entregue quando nos encontrarmos pessoalmente no bate-canal, no bate-horário, lá no Jesuína. Tranquilo, mano? Tranquilo. Alguma pergunta, pessoas? Alguém tem alguma dúvida?
Alguém Enem 2020? Que bexiga é Enem 2020? Ah, seja bem-vindo, Enem 2020. Seja bem-vindo, Enem 2020. Sei nem quem é, mas tudo bem. Fique à vontade. Seja bem-vindo. Belezinha. Vamos agora para os últimos exemplos, que é a partir da reduzida e a partir da geral eu encontrar o centro e o raio, ok? Então vou apagar aqui. Vamos para o exemplo 5. Só falta o 5 e o 6 para a gente terminar. Muita hora nesta calma. Aqui, ó. Exemplo 5. Dada uma equação da circunferência. Lembrando que essa aula é só de revisão de conteúdos que nós já vimos. Aqui, ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a 26, não, 46, tá bom. Não, vou fazer isso não. Vou fazer 49. 49, determine o centro e o raio. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tamanho da equação da circunferência, determine o centro e o raio dessa circunferência. Beleza? Isso aqui, meu velho, isso aqui é mesmo que dá... Oxe, é mesmo que derrubar bebo de ladeira. Chega ali o bebo ali da ladeira de Olinda, ali no carnaval, né? Se não tivemos o carnaval, mas no próximo ano não sabemos se teremos carnaval. Não teve São João, né? Pronto, aquela descidazinha ali do pátio. É a mesma coisa, aquela parte ali do pátio que desce jeito até mais hora. É a mesma... Eita, cadê o microfone? Meu Deus. Ok. Ah, tá. Acabou? Que acabou o quê, Antônio? Certo? Aquele pátiozinho ali, aquela descida ali. Se você pegar um bebo ali, empurrado ali, oxi, ele sai embolando aquilo ali tudinho. Então, isso aqui é mais fácil do que empurrar bebo daquela descida ali do pátio do forró. Ok? Então, primeiramente, ó quem é o valor de A. A é esse daqui, ó. Eu só preciso lembrar que se aqui for negativo, eu pego o valor positivo. Se aqui for positivo, eu pego o valor inverso. Então, A é 3. Aqui. Esse aqui é o valor de A. E esse aqui é o valor de B. B é 8. Oxe, vê que coisa fácil. E quem é o valor do raio? O raio ao quadrado é só pegar isso aqui, ó. É igual a 49. Tá? Esse quadrado passa para cá como raiz. Então eu tenho que o raio é igual a raiz quadrada de 49. Quanto é o raio? Deixa eu ver se dá para colocar ali. Dá. 7. Ok? O raio é igual a 7. Então o centro é o ponto 3 e 8. E o raio é igual a 7. Vê que negócio fácil, meu velho. Oxi. Que negócio fácil da bexiga. Não é não, meu velho? É sim. Eu acho. Tu não acha não? Dá um amém aí. Dá um glória. Pra gente encerrar... Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que essa aqui não tem não, né? Essa aqui não tem não. Já estamos terminando. O último exemplo agora. 1h19 de live. Que coisa maravilhosa. Opa aí, velho. Pelo amor de Deus. Esse povo passa 3 horas assistindo a live de Marília Mendonça. Não consegue assistir 1h19 de live. 1h20 de live minha. Oxe, que é isso? Pense uma live dessa... Queria eu ter um professor assim. Nunca tive. Meu Deus. Queria eu ter um professor desse. Tranquilo? Tranquilo.
Tranquilo. Vamos para o exemplo 6 para encerrar nossa aula de hoje. Ok? Exemplo 6 para encerrar a nossa aulinha de hoje, tá? O exemplo 6 vai assim, ó. Exemplo 6. A partir da equação geral, aqui ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos, deixa eu botar aqui ó, deixa eu botar aqui, opa, 8x, certo? Menos, cadê? 12y mais, deixa eu ver aqui, vai ficar 16 mais 36, isso vai ficar 46, vai ficar 52 menos, mais 3 igual a 0. Ok? Mais 3 igual a 0. Determine o centro e o raio. Ok? Pronto. Certo? Nosso último exemplozinho da aula de hoje. Para determinarmos o centro e o raio de uma circunferência a partir da equação geral. Ok? Vimos a partida reduzida, que foi muito simples. A geral também é simples, mas eu preciso primeiramente de alguns detalhes. Para eu encontrar o valor de A, nesse caso aqui eu tenho que dividir por 2. Ou seja, A será igual a 8 dividido por 2. É só dividir por 2. Esse aqui e esse daqui. Lembre-se que se é menos 8, eu pego positivo. Se fosse mais 8, eu pegaria negativo. Aí ficaria menos 8 aqui. Se aqui fosse o mais, eu botaria menos. Como aqui é menos, eu deixo mais. Quando não tem nada, lembre-se que é positivo. Então, o valor de A é 4. Vê que coisa fácil. Aqui, 12 negativo. Então, eu pego o valor positivo. Aí fica ó, 12 dividido por 2. Esse é o valor de B. Então, quanto é B? 6. Ó, que coisa linda, velho. Agora, para achar o raio, certo? Para achar o raio, é que eu preciso de um detalhezinho diferente. O raio ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos o valor de K. Tá, Walter? Mas quem é K? Vou chocar aqui. KK. Cadê o vermelho? Vermelho? Cadê meu plano vermelho? Ah, tá aqui, achei. Ok? Esse daqui é o valor de K. Olha aqui, ó. 3. Esse é o valor de K. Então, eu substituo ele aqui. Aí vai ficar assim, ó. Raio ao quadrado vai ser igual. Quem é A? 4. Então, fica 4 ao quadrado. Mais B ao quadrado. Quem é B? 6. Então, fica 6 ao quadrado. Menos quem é o valor de K? 3. Olha que coisa linda. Aí fica, ó. Raio ao quadrado vai ser igual a 16 mais 36 menos 3. Quanto é 16 mais 36? Vai dar 52. Raio ao quadrado vai ser igual a 52 menos 3. Quanto é 52 menos 3? 49. Aqui, ó. Raio ao quadrado vai ser igual a 49. Esse quadrado passa como raiz. Você tem, ó. Raio vai ser igual a raiz quadrada de 49. E aí, quanto é que vai ser o raio também? 7. Ok? E aí, qual seria a minha resposta, bebê? A resposta seria: o centro da circunferência é o ponto 4 e 6. E o raio é igual a 7. Ponto. Essa é a resposta do exemplo 6. Beleza, pessoas? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta aí? Alguém tem alguma dúvida? Alguém, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? De boinha. Então,
Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença daqueles que puderam vir, certo? Muito obrigado a todos. Como atividade que não é para enviar para Google Sala, não é para me enviar, é para deixar guardadinho no caderno, ok? Você guarda no seu caderno e deixa aí para entregar quando as aulas voltarem, tá? E aí você guarda, refaz as questões do exemplo 1 ao exemplo 6. Você troca os valores e refaz as questões como tarefinha de classe, de casa, ok? Para me entregar quando voltar, depois da pandemia. Eu acredito que vai voltar, ok? Fiquem todos bem, usem máscara e a aula está encerrada. E a partir de agora você pode colocar seu nome, sua turma e a palavra presente. Boa tarde, tchauzinho.